Jesus é o cumpridor das profecias do servo sofredor, lá do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 53, no versículo 4, nos diz assim: eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. E depois o versículo 5 diz: mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Veja, que passagem é essa do Antigo Testamento? O que ela quer dizer? Qual é o sentido mais profundo dela? Todo esse enigma da Bíblia eu vou explicar para você aqui até o final desse vídeo. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer-nos entender que Jesus é o cumpridor desta palavra tão profunda que está já lá no profeta Isaías. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, e há mais de 10 anos eu dou aulas na Faculdade de Teologia, formando os futuros padres da nossa igreja, os futuros diáconos e também, claro, os teólogos e teólogas que vêm para estudar conosco. Eu tenho esse canal já há muitos anos e quero te pedir, deixa aqui a sua curtida nesse vídeo. 2, deixa aqui também o seu comentário, um incentivo, uma pergunta. 3, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue para o máximo de católicos nesse mundo e para outros irmãos também que nem católicos são, mas que tanto também nos acompanham aqui nesse canal. E também quero deixar aqui o convite para você. Se você quiser se tornar membro desse canal e me ajudar para manter toda essa estrutura, faça isso. Me ajude aqui a manutenção desse canal, porque vai ser realmente de muita valia e eu fico muito agradecido pela tua ajuda para que a gente consiga propagar a palavra de Deus. Nós estamos em um dos 4 cânticos do servo sofredor. O que é isso, professor? Deixa eu te explicar. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós encontramos lá no livro do profeta Isaías 4 cânticos, todos eles falando desta figura misteriosa que é conhecida como o servo do Senhor. O primeiro cântico está no capítulo 42, versículos de 1 a 9. O segundo cântico está no capítulo 49, versículos de 1 a 7. O terceiro cântico está no capítulo 50, no versículo 4 a 9. E o último cântico, o quarto, está aqui no capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, no versículo 12. Esta é uma figura que aparece dentro do texto bíblico, naquilo que nós chamamos de segundo Isaías. Pois é, Isaías é dividido em 3 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 39. A segunda parte, que é o segundo Isaías, ao qual eu me refiro, é do capítulo 40 até o 55, e depois do 56 até o 66, termina aí o terceiro Isaías. O segundo Isaías é escrito num momento de muita angústia, de muita dificuldade que o povo de Judá estava passando, porque eles estavam, parte deles, exilados na Babilônia. Isso no século VI a.C. E só para você ter uma ideia, essas tradições são escritas lá no exílio da Babilônia, quando o povo tinha perdido sua terra, tinha perdido a cidade de Jerusalém, o templo tinha sido destruído e a angústia tomava conta do coração deles. Só que o texto de Isaías vai proclamar que Deus agirá e vai salvar o seu povo, vai consolar o seu povo,
Por isso até que o segundo Isaías é tido como o livro da consolação. E aí, dentro do livro da consolação aparece essa figura misteriosa que alguns afirmaram ser o próprio povo de Deus, outros afirmaram que seria Jeremias, outros afirmaram que seria algum grupo de exilados que seriam, não é, simbolizados nesse servo. Fato é que este servo aponta para uma figura que vai assumir sobre ele as transgressões do povo e que vai se oferecer como sacrifício em vista da expiação dos pecados do povo. Portanto, não pode ser Jeremias, portanto, não pode ser um outro tipo de profeta, não pode ser um grupo de pessoas. Aquele único que é capaz de assumir, portanto, sobre ele as transgressões e, de alguma maneira, se oferecer como sacrifício em vista do perdão, é Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. É por isso que lá no Novo Testamento, todos esses cânticos do servo sofredor vão ser postos como pano de fundo para aquilo que Jesus vai realizar enquanto Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, há algo maravilhoso que podemos trazer aqui sobre esses cânticos do servo sofredor. Quando nós os lemos, nós percebemos que este servo é fiel ao Pai, escuta a palavra do Pai, põe em prática a palavra do Pai e se oferece, dá a si mesmo para a salvação de muitos. É isso que Jesus fez. Ouve o Pai, obedece o Pai e se oferece para a salvação de todos. Aí há um outro detalhe. Esse mesmo servo sofredor nos 4 cânticos aqui do profeta Isaías é alguém que passa pelas dores, que passa pelos sofrimentos, mas se mantém confiante de que o Pai vai realizar a obra. Quando nós olhamos para Jesus, é assim, ele permanece firme, ele permanece fiel, ele vai até o fim na sua missão, sabendo que a salvação se concretizará para todos a partir do sacrifício de si, da sua entrega. E isso é uma lição para nós, uma lição maravilhosa, de que nós podemos confiar em Deus até o final, porque Deus está conosco. Ao mesmo tempo, outra lição é que Deus nos ama tanto, que entrega o seu próprio Filho como servo sofredor, assumindo sobre si as transgressões, os pecados, e nesse processo de sacrifício, expia o pecado do mundo, abrindo de volta a salvação. Que coisa maravilhosa esta teologia bíblica e que tanto revela sobre o mistério de Deus para nós. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se surpreender com a palavra de Deus.